Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Nós estamos em mais um encontro para estudar o livro de Gênesis. No estudo de hoje, nós veremos e estudaremos o Armagedon, em que consiste essa batalha. Segundo o Apocalipse, a última batalha entre o bem e o mal. Tem várias perguntas que nós faremos ao decorrer do estudo e nós responderemos utilizando o livro dos Gênesis, porque a resposta do fim está no princípio. Vamos analisar como a história de dois personagens muito conhecidos no livro de Gênesis vai ilustrar o que vai acontecer no futuro com dois grupos que representarão as famílias, tanto do inimigo quanto a família de Deus. E para nós começarmos nosso estudo, nós vamos iniciar pedindo a presença do Espírito Santo, fazendo uma oração. Por favor, Antônio. Amém. Senhor, meu Deus, estamos aqui uma vez reunidos em teu nome, para te louvar e dizer o teu nome, te agradecer por esse momento, Pai. Estaremos aqui para estudar a tua palavra. Estaremos essa noite sobre o Armagedon. O Senhor nos abra nosso entendimento, nos dê sabedoria, nos dê o entendimento e discernimento, Pai. Dê também sabedoria que vai ministrar o John, e usando ele como instrumento em suas mãos. Nós agradecemos desde já tudo que o Senhor fará nessa noite, no nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Muito obrigado. Armagedon, nós não estamos estudando ainda o Apocalipse, mas quando nós estudarmos na nossa próxima série, eu vou mostrar alguns textos. A palavra Armagedon vem de uma palavra que significa, na verdade, localiza geograficamente um vale aos pés de uma montanha, o Vale do Armeguido. Então, é uma derivação dessa palavra. Então, não significa final dos tempos, Terceira Guerra Mundial. É apenas uma localização geográfica de um local onde ocorreram algumas batalhas entre o bem e o mal no passado e, simbolicamente, projeta para uma última batalha. Por coincidência, e não existem coincidências na palavra de Deus, uma batalha próxima daquele lugar geográfico, o Armeguido, ocorreu no Monte Carmelo, próximo àquele vale, onde apenas um remanescente, o profeta Elias, ele venceu a luta entre o bem e o mal contra 400 profetas de Baal e 450 profetas de Azira, se não me engano. Eram essas duas as divindades. E Deus demonstrou seu poder. O sacrifício foi aceito a favor do Deus verdadeiro, o sacrifício de Elias, sendo que os outros falsos profetas, eles dançaram, gritaram, oraram, fizeram sacrifícios e entregas e a resposta não veio. Essa história é uma ilustração do que vai ocorrer no fim. E em um outro momento nós podemos estudar, creio que nós estudamos quando nós olhamos para o passado, né, com o viés profético. Mas nós não vamos usar a história de Elias do passado. Vamos usar a história de dois sacrifícios, do mesmo jeito que foi no Monte Carmelo. Um sacrifício feito por Abel e outro sacrifício feito por Caim. O que isso tem a ver com o Armagedon? O que isso quer dizer em termos da luta entre o bem e o mal? E como isso vai se repetir de uma forma muito mais amplificada, com muitos mais envolvidos de ambos os lados, na última batalha entre o bem e o mal. Então, a história que nós vamos recapitular será a história de Caim e Abel. Um fato muito conhecido, e isso aqui é só uma introdução muito rápida, é para relembrarmos de que Deus, quando criou Adão e Eva, ele tinha um propósito muito claro para que eles fossem os governantes, os mordomos da criação e do jardim do Éden que Deus tinha colocado para eles. Eles foram criados sem mancha. Eles estavam cobertos por uma veste de luz. Lembram que nós estudamos na semana passada que a glória de Deus se reflete a maneira de fogo, a maneira de luz, né, um brilho. Então, eles não precisavam de roupas, porque eles refletiam a glória de Deus. Eles tinham um manto de luz como veste. Porém, ambos caíram, cederam à tentação, e eles escolheram errado comer
e usufruir erroneamente do maior dos dons que Deus poderia ter dado a eles naquele momento, a liberdade. Eles escolheram errado, fazer uso do livre-arbítrio, e eles escolheram comer do fruto que traria morte, doença e tudo que nós conhecemos. Então, caíram em pecado, perderam esse manto de luz, e para cobrir a sua nudez, né? E aí chega esse contexto bem rápido que eu estou fazendo com a nossa história de Caim e Abel. Deus matou 2 cordeiros, um para cada membro do casal. Um cordeiro foi morto, derramou seu sangue, e aquilo ilustrou de que Deus era justo e misericordioso. Justo porque alguém tinha que morrer pelo pecado, misericordioso porque não foram Adão e Eva os que morreram, foram inocentes, animaizinhos, 2 cordeiros. Isso era uma ilustração do que Jesus faria por eles e por todos nós na cruz do Calvário. Então, Deus sacrificou 2 cordeiros, ok? E essa ilustração de um sacrifício de um cordeiro já virá à tona quando nós recapitularmos a história de Caim e Abel. A única solução, a única esperança para Adão e Eva, Caim e Abel, era o cordeiro. E para nós também. Não existe esperança a não ser pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, vamos estudar o Armagedon da perspectiva da história que é contada em Gênesis capítulo 4. Se você já quiser abrir a sua Bíblia, fique à vontade. Os textos, como sempre, serão ilustrados aqui na nossa tela. E vamos entender o que a história de Caim e Abel diz a respeito do Armagedon da última batalha. Ok? Muito se fala a respeito dessa última batalha entre o bem e o mal e se vincula com filmes hollywoodianos do final do mundo, um asteroide batendo no planeta Terra e gerando destruição em massa, uma terceira guerra mundial, um conflito nuclear, armas biológicas, enfim, tudo relacionado com a destruição do mundo. Mas o detalhe é que o Apocalipse e o livro de Gênesis não indicam que esses eventos se referem a esses cataclismos, guerras ou destruição em massa, como Hollywood, os filmes e os documentários têm mostrado nas últimas décadas. A verdade é que a Armagedon se refere à última batalha entre o bem e o mal. Que tipo de batalha será? Será uma batalha física, onde homens e mulheres, né, que são seguidores tanto de Deus como de Satanás, eles brigarão fisicamente? Será que haverá um encontro físico? Como será essa última batalha? Vamos sempre usar nossa referência em termos de profecia. Lembrem-se da maior e mais abrangente de todas as profecias, Gênesis 3:15. Nós já identificamos os protagonistas da primeira profecia dada por Deus, e agora vamos identificar que em Gênesis 4 existem os mesmos elementos de 2 bandos em conflito. Quem é a mulher que gerou os protagonistas desse capítulo? Eva, correto? A serpente é ilustrada implicitamente como sendo Satanás, o tentador e instigador para que Caim oferecesse um sacrifício da maneira que Deus não pediu. Implicitamente, Satanás está ali envolvido, porque Caim preparou e apresentou para Deus algo que ele não pediu. A inimizade foi decorrente entre Caim e Abel, 2 irmãos, porque Deus aceitou o sacrifício de Abel e rejeitou o sacrifício de Caim. Quem é o descendente da serpente neste primeiro episódio de Gênesis 4? Senão o rebelde filho de Adão e Eva, que depois se tornou assassino e depois recebeu uma marca e ficou amaldiçoado pelo resto da sua vida. Perceberam como já no primeiro capítulo posterior a Gênesis 3 nós já vemos um desdobramento dessa profecia? A verdade é que nós podemos identificar também, usando 1 João 3,12, de que Caim era do maligno. Ele
decidiu, escolheu, não foi obrigado, não foi forçado, ele escolheu ser rebelde, alimentou pensamentos que ele não deveria ter alimentado, e ele refletiu o seu tutor, se poderíamos assim dizer. Ele se tornou mentiroso, se tornou maligno e assassino do seu irmão. João 8:44 diz, Jesus disse, o diabo é assassino desde o princípio. Satanás matou Abel usando como seu instrumento a Caim. Vocês lembram que a gente tinha comentado? Satanás tinha o objetivo de aniquilar qualquer candidato ao Messias, porque o Messias esmagaria a cabeça dele. Então ele conseguiu levar Caim para o seu lado e conseguiu assassinar ao único que restasse como candidato, que seria Abel. Mas ele não contava com a misericórdia de Deus, pois Deus entregou mais um filho para Adão e Eva, chamado Sete, o substituto. Então, quando nós olhamos novamente para Gênesis 3:15, existe uma primeira aplicação, né? Pois Jesus é o descendente de Eva, o descendente da igreja, da mulher. E numa segunda aplicação, todos nós nos tornamos membros da igreja, né, crentes pela fé, da igreja de Jesus Cristo, né, descendentes enxertados na árvore de Abraão, e nós somos da família de Deus, a exemplo do mártir Abel, ok? Então, Gálatas 3:29 diz, né? Se vós sois de Cristo, semente de Abraão sois. João 12:24 diz, Jesus, né, perdão, a semente precisa morrer para produzir fruto. Abel precisou morrer para ilustrar como Jesus morreria um dia, de forma inocente. E como Jesus também morreria para que o seu legado e a sua mensagem chegasse até todos nós. E como nosso eu, né, precisa ser crucificado para que Jesus possa ter o controle da nossa vida. Então, essa entrega é ilustrada em diversas aplicações coletivas e individuais para os seguidores de Deus. Vamos para a história. Vamos para a leitura de Gênesis capítulo 4, versículo 1. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. Lembra-se que no estudo passado nós afirmamos que conhecer significa, no termo original, ter relações? Assim como aqueles sodomitas queriam conhecer os anjos, aqui é a prova do que eu afirmei sem dar evidência bíblica no estudo passado. Adão conheceu a Eva e então ela deu à luz Caim e disse, alcancei do Senhor um homem, e deu à luz mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Nós vemos aqui uma descrição de duas escolhas naturais de Caim e Abel. Não houve nenhum problema com a escolha que Caim fez de se tornar um agricultor. Não havia nada de errado com isso. Mas nós vemos aqui diferenças naturais de dois irmãos. Ambos foram criados, né, pelos mesmos pais, ambos foram criados no mesmo ambiente, ambos ouviram as mesmas histórias da criação, da queda, do jardim do Éden. Eles foram orientados da mesma maneira. Imaginem quantas vezes Adão e Eva conversaram com eles a respeito do amor de Deus, da misericórdia, da história dos cordeiros, né? O que determinou o fim de ambos foram as escolhas e as decisões que eles tomaram. Quando receberam a orientação dos pais e quando receberam a orientação de Deus. Triste final da história de dois irmãos, sendo que um se tornou o assassino do outro. Então, o que determina a qual família, a qual descendência, a qual das sementes nós pertenceremos, serão as nossas decisões. E por isso nós estamos compartilhando nas classes bíblicas, né, nesses estudos, o conteúdo suficiente para que você possa ter a melhor informação bíblica, verdadeira, a referência da verdade, para você identificar o bando vencedor
e não escolher o bando vencedor só porque ele já é o vencedor, e sim porque ele é resultado de uma entrega de amor, ok? Realizada por nosso Salvador Jesus. Então, a nossa origem, a nossa família, nossa raça, nossa posição econômica, social, nosso conhecimento cultural não determinam o fim que nós levaremos na história entre o bem e o mal. Podem até influenciar, mas não determinam. Tem muita gente que nasceu num lar cristão e se afastou e desandou pelos caminhos do mundo. Tem muita gente que nasceu em um ambiente totalmente inapropriado, resultado de um contexto muito complicado, familiar, etc. E Deus abençoou, resgatou, e essa pessoa hoje é bem-sucedida, né? Até mesmo financeiramente, espiritualmente, e Deus muda a história das pessoas conforme elas pedem ajuda e decidem a favor de Deus. Vamos analisar um pouco mais. Já que Caim e Abel vão falar muito a respeito do Armagedon, quais são as características desses dois irmãos? Vocês concordam comigo de que ambos os dois eram crentes? Eles não eram ateus, eles criam em Deus. Por isso que eles ofereceram sacrifícios. Eles ouviram as histórias dos pais, ouviram o conselho de Deus a respeito de um cordeiro que deveria ser sacrificado, e eles acreditavam em Deus, né? Eles não eram ateus. Então, percebam, conflito final, nós já vamos tirar lições e conclusões a respeito dessas características de ambos os irmãos. Eles fizeram um altar, né? Ambos ofereceram algo para Deus, sendo que eles eram crentes, e ambos professavam adorar o Deus verdadeiro. Cada um à sua maneira, mas eles eram, na essência, irmãos. Ok? Pegaram as características? Ou seja, no futuro, a luta entre o bem e o mal será travada entre dois grupos de crentes, irmãos, não entre ateus e crentes, e ambos os grupos dirão, afirmarão crer num Deus, um Deus da Bíblia, provavelmente. Perceberam? Então, não é uma luta entre a China comunista, que não acredita em Deus, e os Estados Unidos protestante, que tem uma origem religiosa. Não. E o mundo inteiro estará envolvido e será dividido apenas pela escolha da entrega e o tipo de sacrifício que será dado numa última batalha final. Vamos destacar o que o texto de Gênesis 4 está nos dizendo. Vejam o que nós sublinhamos aqui nesse slide. A palavra irmão vai aparecer 7 vezes, né? Ao seu irmão Abel, e falou Caim com o seu irmão, e se levantou Caim contra o seu irmão Abel. Onde está Abel, teu irmão? E ele disse, não sei, sou eu, guardador do meu irmão. A voz do sangue do teu irmão clama a mim, o sangue do teu irmão. Quantas vezes apareceu a palavra irmão? A luta entre bem e mal final será travada entre irmãos, não de sangue, entre irmãos da mesma crença. Ok? Então, nesse aspecto, a afirmação é decorrente dessas características. A última batalha final será entre duas classes de crentes, ditos irmãos de fé. Você acha isso surpreendente? Eu acho, porque o que vai definir, na verdade, é a convicção desses grupos em relação ao reconhecimento do que é certo e errado. Ambos os dois dirão e afirmarão ter a verdade e por isso seguirão e farão escolhas. A questão é, qual dos dois de fato estará do lado da verdade? Não será, então, a batalha, só para recapitular, entre ateus e cristãos, entre orientais, muçulmanos e cristãos ocidentais. Não será uma batalha bélica entre nações, né, do leste e oeste, do norte e sul, entre separatistas, nacionalistas, nada disso. Ok? Será uma batalha espiritual, não física, envolvendo a verdadeira adoração. Porque
se eles, Adão e Eva, perdão, Caim e Abel entregaram e ofereceram sacrifício, haverá, e isso é um reflexo, né, da tentativa de adoração que ambos tiveram, no futuro haverá um comportamento que configurará a adoração. Alguns pela verdadeira adoração e outros pela falsa adoração, ok? Vamos analisar sempre os paralelos que nós gostamos de fazer entre a história e a profecia, ok? Vejam que o Gênesis já nos falou sobre o dilúvio, né? Jesus virá como nos dias de Noé. Lembram-se, nós já estudamos um dia a respeito disso. A Torre de Babel nos fala como no final dos dias haverá uma união entre nações, né? Entre igrejas, se unindo e preparando o cenário para essa última batalha. A saída de Abraão, ele saiu de uma região que depois se tornou a Babilônia, exemplifica a milhares e milhões de pessoas que abandonarão o engano, e creio eu que algumas pessoas que não são, né, da comunidade cristã, e estão ouvindo essas mensagens, estão participando ao vivo ou depois das gravações, reconhecendo essas mensagens de apelo de Deus, eles sairão de Babilônia para se unirem ao povo de Deus. O sacrifício de Isaac ilustra o sacrifício de Jesus, nós vimos isso, né? O tempo de angústia de Jacó, não sei se vocês lembram, leiam depois, posteriormente, lembre-se que nós estamos reduzindo nossa série de 28 estudos de Gênesis para mais ou menos 8, 9. Então, o tempo de angústia de Jacó não vai dar tempo de nós estudarmos, mas ele projeta uma ilustração de um tempo de angústia daqueles crentes que exemplificarão o lado de Abel, ok? O conflito entre Isaac e Ismael exemplifica o conflito que cada um de nós temos entre a carne e o espírito, e o conflito entre Caim e Abel exemplifica a última batalha entre o bem e o mal, o Armagedon, ok? Então, creio que isso já ficou claro. As sementes, as descendências, as igrejas, né? Ambos os seguidores, ambas as famílias, em confronto e em cumprimento claro e direto de Gênesis 3,15. Inimizade entre ambos os lados. O que diz o versículo 3? E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Muito bem. Caim trouxe do melhor que ele tinha cultivado, cuidado, né? Zelado. Qual foi? Aí a primeira pergunta que nós deveríamos fazer: será que esse foi o pedido de Deus? Será que Deus especificou o que deveria ser colocado no altar do sacrifício? Por que Deus faria esse pedido? Vamos analisar um pouco aqui. Então, qual foi o pedido que Deus fez para que o objeto que deveria ser colocado em cima dos altares? Vamos para Gênesis 3:21. Relembrando o que Deus fez por Adão e Eva. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Quer dizer que, da maneira que como nós introduzimos o estudo, né? 2 cordeiros foram mortos e a pele desses cordeirinhos foi utilizada para cobrir a nudez de Adão e Eva. Ok? Então, Caim e Abel sabiam pela história, porque Adão e Eva, imagino eu que sacrificaram em alguns momentos especiais da história deles vários cordeirinhos. Caim e Abel foram educados, viram acontecendo que os cordeirinhos deveriam ser colocados e mortos no altar do sacrifício. Então Deus havia pedido um cordeiro para o bem, para o benefício do próprio Deus. Quem era beneficiado com o sacrifício do cordeiro? Aquele que estava colocando o sacrifício, porque sem fé na substituição e da paga pelo pecado, aquele que estava oferecendo o sacrifício não teria esperança. Então, de nada serviria levar uma melancia, pois a melancia não tinha sangue, não representava Cristo, e
a melancia não poderia trazer esperança para Adão e Eva, nem Caim, nem Abel. Deus, sempre que faz um pedido para nós, na Bíblia, não é pelo benefício dele, é pelo benefício do crente. Então, Caim e Abel sabiam que o cordeiro era e tinha sido pedido por Deus como única maneira de salvá-los. Caim e Abel sabiam disso, porque eles tiveram contato através das histórias, etc. Ok? Então, qual foi então a motivação que levou a Caim a oferecer os frutos da terra? Nós estamos observando na ilustração que provavelmente, certamente, ele levou o melhor daquilo que ele tinha produzido. Mas a proposta de Caim foi assim: Deus, não, o cordeiro não. Eu vou levar o que eu gostaria de apresentar para o Senhor. Eu vou levar uma oferenda muito boa. Eu não gosto de ver sangue, é muito triste. Não, eu me compadeço do cordeirinho, não gostaria de ver ele morrendo. Eu acho que isso não é legal, não é bom. Então, é melhor levar umas cenouras, pimentões, né? E legumes, porque isso não vai envolver derramamento de sangue, tristeza, e o Senhor merece o meu melhor. Eu vou levar o melhor daquilo que eu consegui produzir, e o Senhor abençoou a terra com chuva, né? De forma que esses frutos foram produzidos pelo seu amor, pela sua graça, e eu estou só, estão percebendo, né? Especulando a respeito dos pensamentos de Caim, para justificar a vontade própria que ele tinha. É como se, resumidamente, nós pudéssemos falar, Caim tentou adorar a Deus da maneira dele, né? A verdade é que, usando a história do fruto, a partir do momento em que nós falamos para Deus, Deus, eu sei que o Senhor escolheu um fruto, mas eu quero comer desse fruto, mesmo assim. Senhor, eu sei que o Senhor escolheu um dia, mas eu quero guardar outro dia, mesmo assim. Senhor, eu sei que o Senhor escolheu o dízimo, mas eu não quero devolver o dízimo. Eu quero cuidar de todos os meus recursos, mesmo assim. A partir do momento em que nós negamos a Deus um pedido que ele fez e faz, não pelo benefício dele, e sim pelo nosso benefício, nós tornamos Deus qualquer outra coisa menos Deus. Porque ele perde a autoridade, perde a soberania, e nós manipulamos os pedidos de Deus conforme nos apraz. Então, Deus deixa de ser Deus na nossa existência, quando nós mesmos, justificadamente, logicamente, podemos ter argumentos e a melhor motivação possível para entregar a Deus a nossa adoração. Qual foi a entrega de Abel? Abel também trouxe dos primogênitos das ovelhas e da sua gordura, e atentou ao Senhor para Abel e para a sua oferta. É interessante que nos textos anteriores não há um detalhamento, né? Nós sabemos que Deus tinha pedido um cordeirinho, mas por que aqui fala primogênito e por que fala de gordura? Na Bíblia não existe nenhum detalhe que esteja ali em vão, né? Nós vamos entender, usando outros textos posteriores à história de Caim e Abel, que isso também fazia parte dos sacrifícios realizados pelos patriarcas que vieram depois, Abraão, Jacó, Isaac, tá bom? Então vejam que Abel teve uma atitude totalmente contrária e oposta àquela realizada por Caim. Ele sabia, entendia, entregou o que Deus pediu, confiou na substituição, na morte do cordeiro, obedeceu, foi fiel à orientação dos seus pais e ao pedido de Deus, e ele demonstrou fidelidade, confiança e submissão ao amor de Deus. Deixou que Deus fosse Deus na vida dele, confiando e esperando ter para receber o perdão. Então, é interessante que, só voltando aqui a essa ilustração, como é que Abel sabia que tinha que ser um cordeiro e que tinha que ser o primogênito e que tinha que ser com a gordura?
Será que ele poderia ter levado sem a gordura? Não necessariamente o mais velho, né, dentre os irmãozinhos de uma família de cordeirinhos. Deus tinha revelado tudo isso à primeira família, Adão e Eva e Caim e Abel. Agora, nós não vamos usar, porque não há registro no Gênesis, né, antes do capítulo 4, mas nós vamos usar alguns textos posteriores para mostrar que, em Números 8:17, né, qual era o pedido de Deus? Porque meu é todo o primogênito entre os filhos de Israel, entre os homens e entre os animais, no dia em que na terra do Egito feria todo o primogênito, o santifiquei para mim. Deus está, por atitude soberana, afirmando que ele tinha separado os mais velhos, os primogênitos, para um significado especial. Por quê? Porque Jesus é o primogênito de todos nós. É o irmão mais velho, o nosso irmão, o principal, né? O primordial, a primazia, é a primícia. Por isso que tinha que ser o cordeirinho, o primogênito. Tudo é para ilustrar a Jesus. Não é capricho, vontade divina, sem sentido ou sem noção. Tudo tem um propósito ilustrativo da salvação. Vejam o que diz Levítico 4:26. Também queimará sobre o altar toda a sua gordura, como gordura do sacrifício pacífico. Assim o sacerdote por ele fará expiação do seu pecado e lhe será perdoado. A gordura representava o pecado e ele seria queimado. Abraão, Moisés, todos eles receberam essa orientação. Não foi nova, isso foi passado para Adão e Eva. Não está descrito no Gênesis, mas eles receberam né, é, da palavra, né, porque um falava para o outro, né, o pai para o filho, para o avô, para o neto, para o bisneto, e eles entregavam, queimavam com gordura daquela maneira que Deus tinha pedido, porque tudo tinha um simbolismo, né, seja para a salvação ou a ilustração do pecado e das suas consequências. Vejam o que Paulo diz em Hebreus 11:4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho do que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons e por ela, depois de morto, ainda fala. Então, é interessante que esse sacrifício foi confirmado posteriormente no Novo Testamento por Paulo e dando validade e verificando a verdadeira ocorrência dessa história. Essa história não foi um mito, né? Não foi um conto, tá? Esse episódio de fato ocorreu. Então, a entrega de Abel, ele disse: eu não vou escolher do que eu tenho, né? Eu não vou adorar o Senhor da minha maneira. Eu vou escolher um cordeiro porque o Senhor pediu um cordeiro. Eu entrego o que o Senhor pede, não o que eu quero pedir. Provavelmente Abel tinha outras intenções. Eu pergunto para vocês, se Abel era pastor de ovelhas, cuidador de rebanhos, vocês acham que ele tinha carinho pelos animaizinhos que ele cuidava? Eu creio que ele tinha mais justificativas a respeito de matar um cordeirinho do que Caim. Então, provavelmente Abel não gostaria de ver um dos seus animaizinhos, o mais limpo, o mais, né, sem mancha, o mais belo, primogênito de uma família de cordeiros, sendo morto. Então, creio eu que Abel tinha mais justificativas, mas ele o fez pela fé, entregou o que Deus tinha pedido. Então, Abel ilustra aqueles que adoram a Deus do jeito que Deus pede, não do jeito que nós achamos. Vamos falar agora, bem rapidamente, como se fosse um parênteses, dando um exemplo de um episódio que ocorreu muito tempo depois, da mesma maneira, duas escolhas realizadas pela adoração a Deus. Será que o homem pode, nas suas escolhas de adoração, santificar algum objeto, alguma entrega? Vamos falar aqui de dois homens, dois sacerdotes. Levítico 10, depois você pode ler na sua Bíblia. Deus pediu para os sacerdotes para utilizar fogo
do altar do sacrifício, né, de um fogo, de um local específico, eles deveriam utilizar um fogo enviado por Deus, ok? Eles recebiam, isso era uma manifestação miraculosa de Deus, Deus enviava fogo. Eles armazenavam e cuidavam e colocavam o combustível para que esse fogo, né, com azeite, continuasse queimando, e eles utilizavam esse fogo sagrado para o ritual do santuário. Sobre a influência do vinho, Nadab e Abiú, 2 sacerdotes, eles colocaram um fogo produzido por eles mesmos dentro do santuário. Então, esse fogo não era sagrado. Esse fogo não era enviado por Deus. Esse fogo era estranho, era um fogo comum, que você e eu podemos gerar, ok? Então, não era um fogo santo, era um fogo profano, um fogo comum, tá? Então, o fogo oferecido por Nadab e Abiú no estado de pecado, de embriaguez, era ou não era fogo do mesmo jeito? Era. A pergunta é, racionalmente ou logicamente, eles não estavam errados. Se era fogo do mesmo jeito, por que Deus se negaria a aceitar o uso desse fogo como parte do ritual do santuário? A composição química de ambos os fogos era a mesma. Ambos queimavam, ambos iluminavam, certo? Então, nós estamos falando de quê? Mesmo objeto de origem diferente. Deus poderia dizer assim, né? Ok, desta vez passa, não tem nenhum problema. Fogo é fogo, do mesmo jeito. Eles estão fazendo o que eles podem, houve um descuido, não foi intencional, mesmo que no caso deles foi intencional, né? Eles ficaram bêbados, eles não poderiam, nessa condição de embriaguez, realizar os rituais do santuário. Mas não, Deus não falou nada disso, Deus se ofendeu. Deus enviou fogo da presença dele, nós sabemos que ele é fogo consumidor, a presença dele, a glória dele é como fogo que consome, e os dois foram mortos diante do fogo consumidor que caiu neles. Então, para Deus, não era a mesma coisa. E sabem por quê? E aqui eu vou falar muito claramente, muito resumidamente. Jesus não é qualquer coisa. O seu filho não é qualquer entrega. Ele enviou o melhor que ele tinha, o seu único e amado filho para morrer por nós. E todas as ilustrações do santuário e do que se referem à adoração, tem uma ilustração, mesmo que pequena, né, que compõe um todo, do que é Jesus, seu amor e sua entrega e sacrifício. Então, todo o simbolismo ilustram o amor de Deus refletido através da vida de Jesus. Então, para Deus não é qualquer coisa, é o melhor de si. Deus deu o melhor de si. E todas essas ilustrações nos ajudam a entender um pouco mais desse grande amor. Então, por isso, por amor que ele tem ao seu filho, por amor que ele tem a nós, não é qualquer coisa, não é qualquer fogo, não é de qualquer maneira, não é da maneira que nós achamos que deveria ser, ou que nós queremos ou gostaríamos. Eu vou fazer uma ilustração muito atual. Vamos supor que eu vou a um encontro, né? Ou qualquer um de vocês, onde estão 2 embaixadores ali. E nós encontramos essas bandeiras. E essas bandeiras representam 2 nações que estão em conflito, não bélico, mas pelo menos no mínimo político, nos nossos dias atuais, certo? Imaginem vocês que eu, né, e tem muitos países que fazem isso, né, tem o momento para um cidadão se tornar, né, uma pessoa se tornar cidadã de uma determinada nação, ela faz um juramento, né, uma cerimônia com a bandeira daquele país. Imagine que naquela cerimônia, eu beijo, né, a bandeira dos Estados Unidos. Na sequência, eu rasgo a bandeira da Rússia, queimo, né, piso ela no chão e faço um protesto. O que eu estou fazendo
com essas minhas atitudes. Estou dizendo, eu respeito, no mínimo, os Estados Unidos e detesto, ou não quero saber, né, do simbolismo da bandeira da Rússia. Estou me alinhando politicamente e simpatizando com uma dessas duas nações, certo? Então, a bandeira daquele país representa e simboliza toda a autoridade, né, filosofia política, etc., etc., que aquela nação tem. Se eu fizesse o oposto, seria da mesma maneira. Imagine que eu beijasse nos Estados Unidos a bandeira da Rússia, né, em frente ao Capitólio, etc., etc., milhares de americanos poderiam, dependendo, me bater, me levar preso, etc. E se eu queimasse a bandeira dos Estados Unidos em frente ao Capitólio, certo? Totalmente lógico e coerente no cenário atual que nós estamos vivendo, certo? Se num ambiente, numa ilustração muito simples, né, nós vemos de que precisamos ter respeito por um símbolo de uma nação, porque ela traz consigo história, símbolos das cores, etc., etc., etc. Como eu poderia tratar de um ou vários dos simbolismos que Deus escolheu soberanamente, né, para que eu pudesse adorá-lo e para que eu pudesse aprender da escola da salvação pelo meu bem. Vocês sabiam que muitos de nós, ditos cristãos, fazemos isso com a bandeira de Deus? Adão e Eva já fizeram isso com a bandeira de Deus que foi colocada no fruto. Como eu disse, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal é uma ilustração do que Deus faz com o sábado. Deus tinha todas as árvores e escolheu uma árvore. Deus é criador dos 7 dias, é criador do tempo e ele escolheu um dia. Deus é dono do ouro e da prata, mas ele escolheu 10% dos nossos recursos. Deus nos oferece frutas, verduras e animais limpos para a nossa alimentação, mas ele separou pelo nosso benefício e identificou animais imundos. Perceberam como Deus trabalha com um grupo possível e com liberdade de acesso para nós e um trecho, né? Um objeto, um dia, uma parte dos nossos recursos reservado para ele, Deus escolhe separar. A grande questão aqui é, toda vez que Deus pede para nós não tocarmos o que é dele, ele nos está dando a opção de nós exercermos a nossa liberdade. Pergunto eu para vocês, se eu fosse dono de todo o meu tempo, eu seria escravo do meu tempo, porque não teria outra opção. Só existe a minha vontade para eu fazer o que eu quiser o tempo todo. Quando Deus disse, olha, você tem um dia para você separar para se relacionar comigo, ele está me dando uma segunda opção. E só posso exercer a minha liberdade quando existem duas opções. Se apenas existe uma única, como que eu poderia ser livre? Isso já ocorreu com a árvore do bem e do mal, ocorreu com o dízimo, com o sábado. Então, a mentira de Satanás é muito simples, né? Faça o que você quiser quando você quiser. Você se torna escravo, porque você só tem uma única opção. O que Deus propõe é sempre duas opções. Então, a bandeira que Deus escolheu, o mandamento que define ele como criador, ele consagrou, abençoou e santificou o dia sábado. O que nós fazemos com esse dia? Muitos ditos nós crentes, pisoteamos o dia, falamos, não é o sábado, vai ser outro dia, Senhor. Nós vamos para a igreja outro dia, nós vamos descansar outro dia. Nós não queremos reconhecer sua autoridade, nós queremos reconhecer a autoridade daquele que mudou do sábado para o domingo. Se Deus nos pede para adorarmos no sábado, quando nós queremos adorá-lo na segunda ou na sexta-feira, estamos deixando Deus em qualquer lugar, menos na posição de Deus. O mundo quer oferecer para Deus o seu melhor, do ponto de vista econômico, social, global, da ecologia, o melhor dia para um descanso semanal familiar da maneira que o mundo quer, não da maneira que Deus quer. Por isso que profeticamente, no final dos dias, o simbolismo que virá para o sábado e o domingo terá uma conotação de adoração.
qual dos dias nós guardaremos em reconhecimento de quem é o Deus verdadeiro Criador dos céus e a terra? O dia que define e identifica a bandeira de Deus? Ou nós vamos pisotear, desobedecer, desonrar o dia que Deus escolheu? Eis a grande questão. Como é que Deus recebe um culto realizado em outro dia da semana? Sobre o ponto de vista de Caim e Abel, sobre o ponto de vista de Nadab e Abiú. Será que Deus se agrada? Será que Deus fala, eles estão fazendo melhor, eles são sinceros, eles acreditam em mim, têm a mesma fé, eles são os meus filhos? Será que Deus teria uma postura racional do tipo daquela que eu estou tentando construir? Ou será que Deus diria, isso não pode ser aceito por mim? A verdade é que o sétimo dia define, e quando nós estudarmos o Apocalipse, nós veremos com muito mais detalhe, o selo de Deus, um sinal de reconhecimento da autoridade de quem nos criou. O sétimo dia é uma escolha divina, quando ele abençoou, santificou e descansou. Se eu escolho outro dia, estou, como eu disse, negando a autoridade de Deus e negando a oportunidade de relacionamento com o ser que mais me ama. É como se imagine, eu acabei de me casar e eu vou para a lua de mel. O dia, memorável para a história do relacionamento, uma lua de mel. E eu combino com minha esposa, vai ser em Cancún, vai ser no final de semana tal, nós compramos as passagens. De repente, eu chego lá no hotel e a minha esposa chega 3 dias depois, quando eu já não estou mais lá. Isso é relacionamento? Isso é combinar algo entre dois seres amados? Um ser faz questão, se programa, separa seu tempo especial para o relacionamento num determinado dia, num determinado momento. O outro ser diz, não, eu vou chegar atrasado, vou chegar antes. Não me interessa que você tenha separado esse dia para nosso relacionamento. Eu escolho o dia. É triste, né? Como essas ilustrações falam a respeito de que nós fazemos quando nós queremos fazer da nossa maneira, com os nossos recursos, com o nosso tempo, com a maneira que nós queremos adorar a Deus, pelos motivos que nós achamos melhor. Mas todo mundo, é mais fácil, a economia, a loja, o mercado, o comércio, eu não trabalho no domingo, no sábado é o dia que mais eu vendo, no sábado é o dia que mais... Se você provar a Deus, Deus vai te abençoar. E eu sei que tem pessoas que têm histórias lindas a respeito da guarda do sábado. Para quem não sabe, eu vim ao Brasil também por causa do sábado. Entre um dos motivos que me trouxe ao Brasil. Muito bem. Então, quando amamos alguém, nós queremos passar tempo com essa pessoa. E se nós entendemos que Deus nos amou e enviou o seu Filho, nós queremos nos relacionarmos no dia que Ele escolheu. Porque esse dia nos lembra duas coisas, que nós fomos criados e que nós fomos resgatados por Cristo. Então, não é um sacrifício. É algo que traz alegria, relembrar, comemorar. É um santuário que vem até nós a cada 7 dias, Então, vamos fechando esse exemplo e essa ilustração, porque isso vai ter uma conotação futura entre a luta entre o bem e o mal, no Armagedon, no último dia da batalha. Vamos voltar para a nossa história aqui, Gênesis 4, 4 e 5. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Por quê? Porque era o pedido que Deus tinha feito. Mas Caim, e para a sua oferta, não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Ou seja, ele ficou bravo, ficou triste, desapontado, ele ficou com inveja. Ele, na verdade, estava brigando com Deus, mas como Deus era inacessível para ele, ele buscou revanche, vingança contra a atitude de Deus, que ele não gostou, contra seu próprio irmão. Como foi que Deus demonstrou a sua aprovação ao sacrifício de Abel? Levítico 9, 24 dá a resposta. Porque o fogo saiu de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar.
e que, vendo todo o povo, jubilaram, né, se alegraram e caíram sobre as suas faces. Ou seja, no futuro nós vemos como Deus respondia positivamente, né, aceitando o sacrifício, quando um cordeirinho era colocado em cima do altar. Vejam uma outra história no futuro. 2 Crônicas 7:1. E acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a terra. Encheu a casa, perdão. Por quê? Porque Deus tinha pedido, Salomão obedeceu e Deus respondeu com fogo. A sua glória, uma gotinha da sua glória se mostrou ali para aceitar esse sacrifício. Como foi aceito o sacrifício de Elias no Monte Carmelo? Fogo desceu do céu para afirmar que esse sacrifício era o sacrifício verdadeiro. Gênesis 4, 6 e 7. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste e por que descaiu o teu semblante? Se bem fizerdes, não é certo que serás aceito, e se não fizerdes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Vocês se lembram que quando Deus faz perguntas, não é porque ele não sabe as respostas? Ele faz perguntas porque quer levar as pessoas que estão ouvindo essas perguntas para uma reflexão. Vejam que interessante, Deus está perguntando, por que você ficou irado? Por que decaiu o teu semblante? E aqui Deus está lendo o pensamento de Caim. Vejam, ele sabia e ele está lendo, ele está dizendo assim, o pecado está à porta, você está maquinando coisas más contra o seu irmão, você está a ponto de elaborar um plano para matar o seu irmão, né? Então, não faça isso, meu filho. Esses pensamentos estão na sua cabeça, estão à porta para você concretizar esse pecado. Se você fizer isso, né, o seu desejo, sobre ti será o seu desejo, ou seja, a maldição que você está querendo contra seu irmão recairá sobre ti. É um apelo misericordioso de Deus a um filho que não está demonstrando ser fidelidade. Mas sobre ele deves dominar. Você, com a minha ajuda, pode dominar os seus pensamentos, seus desígnios, seus desejos pecaminosos. Tenho certeza de que se Caim naquele momento demonstrasse intenção de arrependimento, Deus poderia ter esperado e dado uma próxima oportunidade para que Caim pudesse oferecer um cordeiro. Com certeza. E creio que Caim é a ilustração máxima do que Deus fez com Satanás lá no céu. Imaginem Deus lendo o pensamento de Satanás. E quanto tempo não durou? Filho, não coloque esses pensamentos, não seja rebelde, não faça isso, não pense isso de mim, não traga esses pensamentos de volta, não fale eles para os seus anjos, seus amigos, seus companheiros, né? Quantas tentativas Deus fez e decididamente Satanás, né? E Caim agora está imitando Satanás, ele decidiu ser rebelde a Deus. O versículo 8, e falou Caim com seu irmão. O que aconteceu? Ele não dominou seus pensamentos, não quis receber a ajuda de Deus, não dialogou com Deus, ele virou as costas, provavelmente, né? Não sabemos. Mas então Caim falou com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Provavelmente, ele disse, vamos conversar lá no campo, vamos resolver essa situação, mas ele já tinha decidido na sua mente acabar com a vida do seu irmão. E é triste porque Abel era vítima. Caim queria se vingar da atitude de Deus ao não aceitar o seu sacrifício. E ele sabia que matando Abel estaria provocando sofrimento no Deus, no pai de Abel. Então ele ficou irado contra a resposta de Deus e descarregou a sua ira contra seu próprio irmão. Vamos daqui para o fim do nosso estudo. Mais alguns minutos, uns 10 minutos nós terminamos. Vamos agora falar da projeção, né? Como será a batalha final? Qual foi o motivo desta batalha?
Qual foi a motivação? João 3,12 diz o seguinte: não como Caim, que era do maligno, que matou seu irmão, e por que causa o matou? Ou seja, qual o motivo da morte, né, do assassinato? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão eram justas. Qual é o motivo? Qual será o reflexo dessa luta entre bem e mal, a última do Armagedon? As obras. Não será, embora a salvação é pela fé, a última batalha será identificada pelas obras, ok? Por isso que o sábado e o domingo serão elementos da adoração no grande conflito final, descrito em Apocalipse. Porque quem guarda o sábado reflete em comportamento dedicado nas 24 horas separadas por Deus. Quem vai guardar o domingo vai ter um comportamento, seja laboral, seja de descanso, etc., etc., e vai demonstrar, né, com obras a fé que a pessoa tem, tá bom? Então vejam de que a guarda do sábado não salva ninguém, ok? A guarda do domingo não elimina a pessoa da oportunidade da salvação, não é isso que estamos dizendo, mas o que estamos dizendo é, no final dos dias, os que amam verdadeiramente a Deus obedecerão às suas leis, e os que querem amar a Deus do seu jeito, eles dirão, é só um dia, não faz diferença. Qual a diferença? São 24 horas também. Todo mundo já está de acordo, todo mundo está unido, as igrejas estão unidas, as nações, as leis estão preparadas, o comércio já parou. Vamos cuidar do planeta, vamos parar de consumir, de poluir o ambiente. Está tudo pronto, é só um dia. Deus vai aceitar a nossa entrega no dia de descanso do domingo. Ok? Então, estamos só extrapolando o que vai ocorrer no futuro. Então, é interessante que no passado, né, na perseguição ocorrida na Idade Média, na época da Inquisição, já é uma ilustração do que vai ocorrer no futuro. Quem estava perseguindo os cristãos e os mártires que estavam sendo mortos? Eram os muçulmanos? Eram os chineses? Eram os japoneses? Eram os não crentes, os ateus? Ou eram os próprios cristãos da Igreja Apostólica Romana? Cristãos matando cristãos. Irmãos de fé matando os seus próprios irmãos da fé. Vamos ler o texto novamente. E disse o Senhor a Caim: onde está teu irmão? E ele disse: não sei. Sou eu o guardador do meu irmão. Olha a ironia, olha a rebeldia, né? Que triste resposta daquele que poderia ser filho de Deus. A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. O fato é que os que são fiéis a Deus da maneira que Deus pede, né? Eles vão sofrer por um tempo nas mãos dos ímpios. Deus é muito transparente e nós estamos sendo transparentes também. Ao dizermos que você é chamado para fazer parte do grupo que é representado por Abel, não estamos dizendo que você vai ser teletransportado para o céu e você não vai sofrer. Não. Você vai passar por dificuldades na mão daqueles que se consideram hoje seus irmãos. Por um tempo, nós crentes sofreremos na mão, estaremos à disposição daqueles que hoje são ditos nossos irmãos da fé e se tornarão os nossos inimigos. Os filhos de Deus serão injustiçados, sim. Sofreu Abel com a sua morte uma derrota ou não? Em Deus não existe derrota. Se Abel morreu em Cristo, né, crendo no sangue do Cordeiro, ele será ressuscitado e aguarda a ele a vida eterna. Se nós formos sofrer perseguição, etc., etc., Jesus tem uma bem-aventurança, né? Bem-aventurados aqueles quando os vituperem e os persigam por causa do meu nome. Né? Felizes aqueles que são perseguidos injustamente. E se nós viermos a morrer, né, a semelhança de Abel e os mártires do passado, nós descansaremos, não sofreremos mais nenhuma dor física, mas nos aguarda o dia da ressurreição, quando Jesus nos levantará e nos entregará um corpo novo, renovado e a vida eterna como presente. Então, com Deus não existe derrota. É apenas um momento de uma batalha intensa, né, no sofrimento, para
que nós possamos ser testemunhas, né, para que muitas pessoas reconheçam o amor de Deus também. Então, na prática, a pergunta seria, né, o que é melhor? Fazer o que o mundo pede e salvar a sua vida momentaneamente, ou fazer o que Deus pede e assegurar a vida eterna, e perder a vida, né, pela eternidade? Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Sabem por que Deus pede isso? Porque isso também é a maior ilustração de que nós amamos o nosso Deus. Se Jesus morreu por nós, nós estaremos dispostos a entregar nossa vida para que outras pessoas possam ver o amor de Cristo em nós. Então, não será com dor e sofrimento. Quando Estevão morreu, ele morreu com os olhos brilhando, porque estava vendo Jesus, né, se colocando em pé no santuário celestial para receber a entrega, né, a vida desse seu filho. Ok? Então, no futuro, e aqui nós vamos para o final do nosso estudo, irmãos, crentes, cristãos se unirão. O país dos protestantes, a nação mais poderosa do mundo, aquela que deveria pregar liberdade de expressão, de culto, se unirá àquele poder romano que no passado já perseguiu os crentes. E essa jornada de união já começou desde 2015, né, quando Francisco visitou o Capitólio, Washington, ele fez um discurso na Câmara dos Representantes, etc, etc. Esse caminho vem se preparando. De forma que quando esses dois poderes se unirem, né, e quando nós estudamos Apocalipse 13, na nossa próxima série, nós vamos mostrar com todos os textos que essa união política e religiosa está profetizada. A pandemia nos mostrou que houve um avanço nessa tentativa de união, e a guerra, né, a tentativa de guerra também provoca avanços no cumprimento das profecias. Nós não sabemos quando vai ocorrer, né, o dia em que os Estados Unidos dizer, a partir de hoje, todos os habitantes desta nação guardarão o domingo como forma de descanso. E, posteriormente, alguns dias, meses depois, influenciados por essa decisão do país mais influente do planeta, o mundo inteiro seguirá o exemplo dos Estados Unidos. E haverão muitas e muitas e boas razões para guardar o domingo. Planeta, proteção, aquecimento global, união, amor pelo outro, irmandade, descanso da família, momento de encontro, descanso do estresse, etc, etc, etc. Fogo estranho. Um dia que Deus não escolheu. Simples assim. Qual dia nós guardaremos? Qual dia nós escolheremos obedecer? A nossa fé se refletirá no dia em que nós guardarmos, quando isso for acontecer. Então, Apocalipse 20, né, fala de que muitos fiéis serão perseguidos, inclusive serão mortos pela configuração da grande e última batalha entre o bem e o mal. Estaremos à mercê dos poderes do mal, durará pouco tempo, será intenso, mas Deus promete a vitória para os seus filhos. Na Idade Média, Apocalipse 6, 9 a 11 diz o seguinte: vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Eles estão clamando por justiça, certo? Eles morreram injustamente, são inocentes. E clamavam com grande voz. Perdão, já li isso daí. E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos, os seus irmãos, os que haviam de ser mortos como eles foram. Por que que o sangue clama desde a terra? Porque o santuário nos explica,
Vejam que interessante. Levítico 4:7 diz, né? Também o sacerdote porá daquele sangue sobre as pontas do altar do incenso aromático perante o Senhor, que está na tenda da congregação, e todo o restante do sangue do novilho derramará à base do altar. Derramará onde? Na terra do holocausto, que está à porta da tenda da congregação. Então, o sangue dos cordeirinhos era derramado na terra. E esse sangue dos inocentes, né, seguindo o exemplo de Cristo, que morreu como um mártir, ele também reclamará justiça. Então, voltemos à nossa história e chegamos ao fim da nossa ilustração, do nosso estudo. Vejam que Caim foi marcado, ele recebeu uma marca. E agora, maldito és tu desde a terra que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Ele não foi morto por misericórdia, e ele foi amaldiçoado para que todos pudessem reconhecer o fim daqueles que desobedeceriam a Deus. Vejam que interessante. Caim recebeu uma marca. O Senhor, porém, disse-lhe, portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não se ferisse qualquer que o achasse. Nós não sabemos se era um sinal físico, se era um sinal, é, alguma coisa que estava ao lado, no corpo, na roupa de Caim, nós não sabemos, mas sabemos de que todos reconheciam quem era Caim e ele tinha uma marca. Vocês acham que isso é uma ilustração do que vai ocorrer no futuro? Caim recebeu uma marca, ele se rebelou contra a vontade de Deus, ele foi contra, né, a atitude de uma adoração verdadeira, ele se negou a derramar o sangue do cordeiro, e ele se tornou assassino, perseguidor, assassino do seu irmão. A marca que Caim recebeu é um presságio da marca que receberão todos aqueles que queiram matar o povo de Deus. Você já ouviu falar no Apocalipse o termo a marca da besta? A marca da besta será um sinal, não físico, e sim espiritual, né? E terá uma conotação da obra, né? Das obras que realizarem esses crentes na guarda do domingo. Então, o Apocalipse é muito claro. Todos aqueles que guardarem o domingo, o falso dia de adoração, Sunday, o dia do sol, Deus criou o sol não para ser adorado, e sim para iluminar a terra e gerar vida nas plantas, né? E nos animais. Então, no futuro, haverão 2 grupos de pessoas. Aqueles que guardarem domingo, pelos diversos motivos justos que nós já citamos, ou aqueles que guardarem o sábado apenas porque Deus pediu. Então, a batalha entre o bem e o mal terá um desfecho e uma última cena, um grande conflito, e será uma batalha de adoração. Quando 2 dias se erguerem, a imagem da besta se erguerá através da união dos Estados Unidos, da política e a religião, na figura de Roma Papal, erguendo, através de decretos, a guarda do domingo. Então, aparecerão aqueles que serão obedientes à autoridade civil, religiosa, ou aqueles que serão obedientes à autoridade de Deus. Porque importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Até porque os que amam a Deus guardam os seus mandamentos, como o próprio Jesus disse. Isso é uma prova de fé e de confiança no Pai. Você segue os conselhos do seu pai, não para agradar seu pai. Você segue os conselhos porque você confia que os conselhos dele são melhores, são bons para você. E você faz isso porque você confia e ama seu pai. Deus, o nosso Pai, também pede a mesma coisa de nós. Nós guardamos os mandamentos por amor, não porque queremos ser salvos. A verdadeira obediência vai demonstrar total confiança ao nosso Deus
e nós obedeceremos a Ele por amor, porque Ele nos amou primeiro. Nós terminamos nosso estudo aqui, talvez fazendo uma aplicação muito rápida também para os nossos dias, né? Creio que até no meio cristão, adventista, muito se fala a respeito da verdadeira adoração. No âmbito da vestimenta, no âmbito da música, no âmbito da pregação, no âmbito da semana. Que eu faço durante a semana? Reflete uma verdadeira adoração? Quando eu estou assistindo algo, eu estou admirando algo, alguém, uma imagem, um artista, um ator, seja lá o que for. Se eu estou admirando, indiretamente estou estabelecendo um vínculo, né? E de certa maneira, uma adoração, porque nós somos transformados por aquilo que contemplamos. Se nós falarmos da música no nosso meio cristão, como está sendo a nossa adoração? Estamos justificando através da cultura, estamos justificando através daqueles que nós queremos alcançar pessoas para que elas venham a Cristo. Então, nós estamos mudando as melodias, os ritmos, a letra para adaptar ao mundo, porque nós temos um motivo bom, uma motivação boa, que é evangelizar e trazer pessoas que gostam de rock, samba, MPB, rock and roll, seja lá outro ritmo. Então, vocês veem de que a prova dessa boa motivação, tentativa de fazer o que Deus quer, evangelizar o mundo, né, fez com que hoje diversas igrejas tenham rock cristão, pagode cristão, samba de Deus, eu não sei um outro ritmo aqui agora, já fugiu o nome, né? Ritmos que não tem nada a ver com aquilo que é sagrado, que tem conotação de sexo, que tem conotação de carnaval, que tem conotação de cultura, né? E apenas com argumentos culturais, nem sequer musicais, nós estamos ouvindo, cantando algo que talvez Deus não tenha pedido, não seja do seu agrado. A verdade é que a mentira do inimigo chega a ter os níveis que às vezes nós não imaginamos. E nós precisamos estar muito atentos, porque Babilônia chega da maneira que agrada o nosso eu. Porque a base de Babilônia é eu. Eu adoro a Deus do meu jeito. E muito se diz e se justifica dizendo, fulano deu o seu melhor, Deus vai entender. Infelizmente, a sinceridade não é suficiente para agradar ao nosso Deus. Porque Nadab e Abiú foram sinceros, Caim foi sincero, levou o seu melhor, tinha a motivação correta, mas o fim não justifica os meios. Como dizem muitas pessoas por aí, né? O inferno estará cheio de pessoas que tiveram muitas e boas intenções. Por isso que nós precisamos ser muito transparentes com vocês, né, queridos alunos, queridas pessoas que estão nos ouvindo. A verdade, ela liberta e ela nos ajuda a reconhecer o engano. E nós não estamos falando, nós somos especialistas nas maneiras pelas quais nós podemos louvar a Deus, né? Eu não sou teólogo, eu não sou músico, eu não sou orador, mas os princípios bíblicos me ajudam a reconhecer uma boa pregação baseada na Bíblia, uma música que seja e inspire o nosso ser, né, baseado nos princípios de ordem de organização para o nosso Deus, e uma adoração que traga alegria e inspiração para aqueles que estão participando dessa adoração. Desculpem pelo tempo, eu sei que passamos um pouco, mas creio que é oportuno nós refletirmos a respeito de tudo isso. Deus queira que você e eu possamos reconhecer o certo e o errado o tempo todo e que possamos entregar a Deus o que Ele pede, porque o maior beneficiado será cada um de nós e não o nosso Deus. Vamos terminar com uma oração? Oremos. Nosso querido Deus, nosso bom Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estudarmos tua palavra. Obrigado, Senhor, por ter enviado o teu filho para morrer por nós, prova maior do teu amor por nós.
Obrigado porque essa é a única maneira que nós podemos ter esperança e salvação da morte, do pecado, das nossas falhas. Perdoa, Senhor, se por algum momento estamos tentando te louvar, estabelecer algum culto a nossa maneira, da maneira que nós achamos, da maneira que nós interpretamos a Bíblia, os teus escritos e princípios. Sabemos que é muito fácil adaptar a nossa realidade e as verdades que estão na Bíblia, para depois dizermos para a nossa própria consciência, está tudo bem, Deus vai entender, Deus vai aceitar. Mas a Bíblia é muito clara e nos mostra que o Senhor é puro, santo, e só aceita aquilo que de fato nos traz solução e salvação contra aquele pensamento nosso de querer fazer da nossa maneira. Aceite, Senhor, essa mensagem como culto, abençoe com teu Santo Espírito para todos aqueles que ouvirão em algum momento essas mensagens, para que eles possam aceitar e entregar a Ti as suas vidas. Senhor, queremos, no dia em que formos colocados diante de uma decisão, diante de uma lei, obedecer os teus mandamentos pela fé. Prepare-nos para esse dia, não porque queremos aparecer ou demonstrar alguma coisa que venha de nós mesmos. Sabemos que precisamos nos preparar muito, recebermos luz, fé, confiança em Ti, para que possamos sermos achados fiéis naquele dia. Queremos ser testemunhas do Teu amor para outras pessoas. Nos abençoe, Senhor, abençoe cada pessoa que está aqui nos ouvindo. São bênçãos que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.